Boa tarde, pessoal. Hoje é a nossa segunda aula sobre polímeros. Então, dando continuidade à classificação de polímeros, eles ainda podem ser classificados quanto ao tipo de reação de obtenção. Então, como esses polímeros são obtidos, eles podem ser classificados em dois tipos. O primeiro são os polímeros de adição, que são formados pela reação de vários monômeros iguais. Os monômeros precisam ser iguais, sem que haja eliminação de moléculas. Vários monômeros se juntam, se ligam entre si. Uma ligação dupla do monômero é rompida, como a gente viu lá na primeira aula. O primeiro exemplo que eu dei foi um polímero de adição. O monômero ele rompe a ligação dupla para que sejam formadas as ligações simples entre os monômeros. Então, a gente tem aqui o etileno ou o eteno. Essa ligação dupla aqui é rompida. A partir do momento que essa ligação dupla é rompida, pessoal, se forma uma ligação simples aqui e uma ligação simples aqui, que pode se ligar a outra molécula que teve o mesmo rompimento. Então, pode se ligar a outro mero de etileno, e esse outro mero se liga a outro, formando várias unidades ligadas. E essas unidades ligadas entre si são os polímeros. Uma representação bem simples é o mero entre o colchete, a unidade que a gente acabou de romper entre colchetes, e no cantinho aqui como índice a letra N. Isso aqui é a representação em uma equação química de um polímero. Então o nome desse polímero, aqui não é etileno, o nome dele passa a ser poli, são vários, etileno. Então o nome do polímero é polietileno ou simplesmente PE. O polietileno é utilizado para infinidade de coisas, desde sacos, embalagens, vasilhas de plástico, garrafas e por aí vai. É um dos polímeros mais usados na indústria química, tá bom? O segundo polímero, ele é o tetrafluoroetileno. Os hidrogênios do etileno foram substituídos por flúor, tá bom? Então, essa ligação dupla pode ser rompida. A partir do momento que ela é rompida, se forma mais duas ligações simples aqui do lado, e isso pode gerar uma ligação de cadeia entre os meros do tetrafluoretileno, é mais conhecido como teflon. E na casa de vocês têm principalmente nas panelas, aquelas panelas com fundo preto, aquilo ali é o teflon. Ainda quanto ao tipo de obtenção, a gente tem os polímeros de condensação. Eles são formados por dois ou mais monômeros diferentes que, ao reagirem, eliminam uma substância mais simples. Essa substância pode ser água, amônia, tá bom? Aqui a gente tem a representação genérica, uma substância HAH reagindo com a substância OH, BOH. Preste bem atenção, geralmente vai ser o hidrogênio de uma molécula reagindo com a hidroxila de outra molécula. E quando elas reagem entre si, vai liberar uma molécula de água. O baquelite, que é aquele polímero encontrado nos cabos das panelas, que é muito utilizado por ser resistente ao calor e um bom isolante térmico e elétrico, tá bom? Ele é formado a partir da reação de um fenol e o formaldeído. Então, como é que acontece essa reação? Aqui a gente tem um fenol, aqui a gente tem um formol. Um hidrogênio do fenol reage com o oxigênio do formol e o outro de outro fenol reage também, liberando HOH, uma molécula de água. E essa molécula vai se ligar assim, ó. Fenol, parte do formol, outro fenol. Fenol, formol, outro fenol. Essa ligação vai acontecer em cadeia, tá bom? E o baquelite, como todos sabem, é muito utilizado como isolante térmico e elétrico. Outro polímero de condensação são as poliamidas. As poliamidas, elas são resultado da reação de condensação entre um ácido dicarboxílico, tem a carboxila tanto numa extremidade como na outra do ácido, e um composto com dois grupos aminos, tá bom? Dois grupos aminos. Então tem um composto aqui que tem duas aminas, radical, amina, radical, amina, que vai reagir com a carboxila. Aqui a gente tem um ácido carboxílico, ó, carboxila, radical, carboxila, e outra amina aqui. Quando os grupos amina reagem com o grupo carboxila, eu vou ter a formação de um grupo, a função amida, não é isso? Aqui é a função amida, ó. Essa função amida, então o nome desses compostos são poliamidas.
A poliamida mais famosa que a gente tem é o nylon. O nylon é uma estrutura semelhante à proteína da seda, mas com maior resistência. Tanto resistência à tração, como resistência à abrasão. Então ele é muito utilizado para fazer fios, para fazer tecidos, e utilizado também como peças, peças mecânicas, engrenagens, por exemplo, que são muito resistentes a ambientes abrasivos, ambientes que tem muita possibilidade de desgaste. Por isso a gente substitui peças metálicas que podem se desgastar quimicamente pelas peças de nylon. Então a gente tem aqui o nylon, nesse exemplo aqui a gente tem o nylon 66, que ele é oriundo, o primeiro 6 é oriundo do hexa 1,6 diamina, esse hexa são 6 carbonos, reagindo com ácido hexanodioico. Então hexa é da cadeia tanto do ácido como da amina. Vai reagir aqui um hidrogênio da amina com a hidroxila do ácido e vai liberar uma molécula de água. Então esse composto aqui, vocês já podem perceber que é uma amida. E como ela está sendo ligada várias vezes, a gente tem aí uma poliamida, no caso o nylon 66. Kevlar é um polímero de baixa densidade e alta resistência a impacto. Ele é usado em revestimentos náuticos e aéreos, coletes à prova de bala e EPIs de ciclistas, motociclistas, aquelas protetores de mão, protetores de joelho, de cotovelo, aquele plástico que tem geralmente é o Kevlar. Ele é formado pelo ácido teraftálico, tá aqui o ácido teraftálico, reagindo com a amina benzenodiamina. Então, a hidroxila do ácido, aqui ó, vai reagir com um hidrogênio da amina, vai liberar uma molécula de água. Então a estrutura vai ficar assim do polímero. O hidrogênio da amina sai, fica só NH, a hidroxila do carbono sai, então fica C, ligação NH. Esse composto aqui com essa estrutura C-O, NH, benzeno, isso aqui nada mais é do que uma amida, tá bom? Um grupo amida. Então aí é uma poliamida. Outro exemplo de polímero de condensação são os poliésteres. São obtidos pela reação de esterificação de poliácidos com poliálcools. Quando tem a reação, ocorre a reação entre um ácido e um álcool, eu vou ter um éster. Então, quando eu tenho uma reação de poliálcools com poliácidos, eu vou ter os poliésteres, tá bom? A representação esquemática, eu tenho aqui um diálcool reagindo com um ácido de carboxílico, no caso. Então, o hidrogênio do álcool vai reagir com a hidroxila do ácido carboxílico, liberar uma molécula de água, tá bom? E essa ligação do oxigênio, e vai ocorrer a ligação direta desse oxigênio com esse carbono, formando um grupo que a gente chama de éster. Um dos poliésteres mais comuns que todo mundo conhece é o PET, que é a reação entre o ácido teraftálico, um ácido dicarboxílico, tá aqui, com o etilenoglicol, que é um diálcool. Então a reação entre esse ácido e esse álcool aqui, ó, a hidroxila do ácido reagindo com o hidrogênio do álcool, vai formar o polietileno tereftalato, que é o mais conhecido como PET, e vai liberar aí moléculas de água, tá bom? Outro exemplo de polímero de condensação são os policarbonatos. Os policarbonatos, por eles serem muito transparentes e resistentes, eles são usados em substituição ao vidro. Então é aquele plástico bem transparente e bem resistente, que a gente substitui o vidro na casa da gente, ou utilizado nos faróis de carro, geralmente são os policarbonatos, tá bom? A gente vai ver a reação do Lexan, que é um tipo de policarbonato, é a reação entre um difenol, a gente tem duas hidroxilas aqui, o difenol e o fosfogênio. O hidrogênio do difenol vai reagir com o cloro do fosfogênio e vai liberar uma molécula de cloreto de hidrogênio, tá bom?
Outro exemplo de polímero de condensação são os poliuretanos, que são obtidos pela reação entre isocianatos e polióis, tá bom? As poliuretanas são as espumas que a gente conhece. Então a gente tem a reação entre o diisocianato de parafenileno e o etilenoglicol, produzindo o poliuretano, tá bom? Outros polímeros que a gente tem, os compósitos, são exemplos de não polímero, mas uma mistura de materiais, onde geralmente um dos materiais é polimérico e o outro não, como por exemplo materiais feitos de fibra de vidro, fibra de carbono, que é uma mistura de silicatos com plásticos, com polietileno, por exemplo, ou de carbono, de fibra de carbono com polímero. São materiais muito utilizados na indústria da aviação e indústria espacial, então a gente pode misturar para fazer os compostos, a gente pode misturar materiais poliméricos com materiais cerâmicos, materiais poliméricos com materiais metálicos, materiais fibrosos com materiais poliméricos e por aí vai. Sabendo que a gente produz materiais compostos com a intenção de ter novas propriedades, como por exemplo, ser um material de baixa densidade, mas muito resistente, ou material resistente e flexível, tá bom? Então ele é muito utilizado na indústria da aviação, que a gente precisa de um material de alta resistência, mas que seja leve. E ainda a gente tem os polímeros de silício, que são os silicones. A gente hoje é muito comum a gente ver silicone na forma líquida, silicone na forma de gel, silicone na forma mais sólida, forma de silicones, vasilhas, embalagens, próteses. Então, os silicones são materiais poliméricos, só que em vez de ser a base de carbono, são a base de silício. O silício, como vocês sabem, ele está no mesmo grupo da tabela periódica do carbono, no grupo 14. E aí ele tem também essa propriedade. Então os silicones são materiais poliméricos oriundos do silício, tá bom? Então pessoal, nossa aula hoje fica por aqui. Leia o capítulo do livro, veja bastante essa questão ambiental dos plásticos, que o capítulo aborda bastante isso. Façam as atividades e até a nossa próxima aula.